Fala pessoal, professor Alex Júnior aqui para termos uma super aula de termodinâmica. E hoje nós trabalharemos com escalas termométricas. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da história de como surgiu o termômetro, de como foram criadas as escalas termométricas e como é que são feitas as conversões de valores entre elas, ok? Então, vem comigo. O equipamento precursor do termômetro foi o termoscópio. Ele foi criado por Galileu Galilei. Aqui à esquerda, você vê um termoscópio atual. Eles são usados como brinquedinhos, como decoração e também estão presentes em laboratórios. À direita, você vê o termoscópio original, construído por Galileu Galilei. Como é que eles funcionam? Eles possuem um pequeno cano de vidro acoplado a um reservatório e dentro desse equipamento vai um líquido térmico, ou seja, um líquido que é sensível ao calor, sensível a mudanças de temperatura. Então veja só, dentro do cano com o reservatório fica um tipo de álcool. Esse álcool preenche parcialmente esse cano. Quando esse termoscópio era encostado em algum outro corpo, esse álcool sofria uma reação, uma expansão ou contração. E isso fazia o nível que ele ocupava no cano subir ou descer. O que isso indicava? Toda vez que o termoscópio entrava em contato com algum corpo que possuía temperatura maior do que a dele, ou seja, entrava em contato com um corpo quente, o nível de álcool no tubo subia até estabilizar em algum ponto acima. Essa era a indicação de que ele havia entrado em contato com um corpo com temperatura maior do que a sua. Por outro lado, quando o termoscópio entrava em contato com algum corpo que tinha temperatura menor do que a sua, ou seja, com um corpo frio, o nível de álcool dentro do reservatório e do tubo desciam. Aliás, o nível de álcool dentro do tubo descia, tá bem? Então, esse álcool aqui no tubo, ele poderia subir ou descer. Quando ele subia, indicava que tinha entrado em contato com um corpo quente, de temperatura maior que a do termoscópio. Quando ele descia, indicava que havia entrado em contato com um corpo frio, ou seja, de temperatura menor que a do termoscópio. Ok? O termoscópio, ele servia para dizer quando o corpo estava quente ou frio, mas ele não dava indicação de temperatura, ele não mostrava valor. Ele precisava evoluir um pouquinho para conseguir fazer essa medida e trazer essa informação, ok? Então, o termoscópio evoluiu e se transformou em termômetro. Qual é a principal diferença de um termoscópio para um termômetro? É que o termômetro ele já consegue informar valor de temperatura. Ele te informa uma medida. Quando você o usa, ele vai te dar lá um valor dentro de uma dada escala. Os termômetros que existem hoje em maioria no mundo, eles possuem 3 escalas principais. A escala Celsius, que mede temperatura em graus Celsius ou grau centígrado. A escala Fahrenheit, que mede temperatura em grau Fahrenheit. E ainda a escala Kelvin, que mede temperatura em kelvins. E o símbolo que nós usamos na física para batizar aí a temperatura, geralmente é o T maiúsculo ou ainda a letra grega θ. Aqui você vê diversos tipos de termômetro. Eu gostaria de enfatizar um deles, que é o termômetro de bulbo de vidro. Ele é praticamente um termoscópio menor, onde eu tenho um pequeno tubo de vidro capilar com mercúrio dentro. E o princípio de funcionamento é o mesmo. Quando ele entra em contato com algum objeto quente, com algum corpo quente, o nível de líquido no tubo sobe, e quando ele entra em contato com algum corpo ou objeto frio, o nível de líquido ali dentro desce. Qual é a principal diferença? É que ele possui numerações, ele possui uma escala.
valores e unidades de medida. Por isso ele informa a temperatura. Hoje nós temos diversos modelos e tipos de termômetro. Por exemplo, nós temos termômetros elétricos, termômetros de resistência elétrica. Temos termômetros de radiação. Temos termômetros de lâmina bimetálica. Temos termômetros de pressão. Então, o termômetro hoje ele avalia diversos parâmetros para informar a temperatura, ok? E como eu falei que existem essas 3 escalas termométricas, vamos conhecer agora um pouquinho de como é que elas funcionam. A primeira escala que nós veremos é a escala Celsius, criada pelo Anders Celsius. Como foi que ele construiu essa escala? Ele usou lá um termoscópio de vidro já aperfeiçoado e ele decidiu adotar 2 pontos, duas transições da água para estabelecer a sua escala. O primeiro ponto que ele definiu foi o que a gente chama de ponto de fusão. O que a gente chama de fusão? É quando o gelo, que é a água no estado sólido, está derretendo. Ou seja, essa água está saindo do estado sólido e passando para o estado líquido. Então, nesse ponto de fusão, ele mergulhou lá o termoscópio, o nível do líquido dentro do termoscópio se ajustou e estabilizou. Onde estabilizou, ele fez uma marquinha. E esse ponto ele chamou de 0 grau Celsius. Ele definiu que onde o termoscópio estabilizou com o gelo derretendo, ele batizou aquilo de temperatura 0 grau Celsius. Depois ele pegou esse mesmo termoscópio e mergulhou dentro da água em ebulição. Ebulição é quando a água está fervendo e soltando aquele vapor. Ela está passando rapidamente do estado líquido para o estado gasoso, devido ao processo de ebulição. Quando ele mergulhou o termoscópio lá dentro, o nível de líquido no tubo subiu até estabilizar. Onde esse líquido estabilizou, ele fez uma nova marcação e ali ele batizou como sendo o valor 100 graus Celsius. Então, o Celsius estabeleceu que a temperatura do gelo derretendo, que é a fusão, seria 0 graus Celsius, e que a temperatura da água fervendo, que seria ebulição, seria de 100 graus Celsius. Após isso, ele só teve o trabalho de riscar os outros números ali, entre o 0 e o 100. E estava pronta a escala Celsius, estava pronto o termômetro de Celsius. É usado em quase o mundo todo. 99,9% do mundo usa a escala Celsius, inclusive o Brasil. Uma outra escala conhecida, bem menos utilizada do que a Celsius, é a escala Fahrenheit. A escala construída por Daniel Fahrenheit, ela mostra valores diferentes para a fusão do gelo e para a vaporização da água. Para o gelo em fusão, a escala Fahrenheit mostra o valor de 32 graus Fahrenheit. E para a água em ebulição, essa escala mostra o valor de 212 graus Fahrenheit. Como é que ele obteve esses valores de 32 e de 212? Qual foi a referência do Fahrenheit? Bom, existem diversas histórias, mas uma bastante curiosa diz que ele desejava que a temperatura normal do corpo humano fosse de 100 graus Fahrenheit. Então ele criou o termoscópio, colocou no corpo de uma pessoa e onde esse termoscópio estabilizou com a temperatura da pessoa, ele marcou lá o valor de 100 graus Fahrenheit. Construiu uma escala de números e colocou na água com gelo e depois na água fervendo. E assim ele obteve os valores de 32 e 212. Reza a lenda que essa pessoa era sua esposa e que o Fahrenheit não sabia que ela não estava
bem de saúde, ela não estava com a temperatura normal do corpo humano, que na escala Celsius fica entre 36 e 37 graus Celsius. Ela estava um pouquinho febria e a vontade dele acabou não se concretizando. Isso é uma história que nós não sabemos se é verdade ou não. O fato é que, para as transformações da água, a escala Fahrenheit marca 32 graus para a fusão e 212 graus Fahrenheit para a ebulição. A última escala a aparecer, e talvez a mais importante de todas, cientificamente falando, é a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta. A escala Kelvin mede para o ponto de fusão do gelo o valor de 273 Kelvin, enquanto que para o ponto de ebulição da água, ela mede o valor de 373 Kelvin. 273 para o gelo derretendo, 373 para a água fervendo. Mas, como essa escala foi construída e por que ela recebeu o nome de escala absoluta? Bom, a escala Kelvin ela é a escala padrão do SI. Lembra o que é SI? Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Significa que ela é uma medida oficial. E ela, das 3 escalas que nós estamos estudando hoje, é a única que possui fundamento físico, fundamento científico para a sua construção. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o Celsius quanto o Fahrenheit escolheram números aleatórios, números arbitrários para construir as suas escalas. Se você perguntasse ao Celsius por que ele escolheu 0 para a fusão do gelo e 100 para a ebulição da água, muito provavelmente ele diria, porque eu quis, porque eu achei legal, porque eu achei bom. Ele não daria um argumento científico, um argumento físico viável para aquilo. A mesma coisa o Daniel Fahrenheit. Por que você escolheu 100 graus Fahrenheit para a temperatura normal do corpo humano? Porque eu quis, porque a escala é minha. Ou seja, você poderia construir uma escala termométrica. Você poderia pegar um termoscópio, mergulhar no gelo, mergulhar na água fervendo ou inventar um outro procedimento, dar o seu próprio número e colocar lá, grau, seu nome. Ou seja, eu poderia ter uma escala graduada em graus Alex. 10 graus Alex para fusão do gelo, 50 graus Alex para ebulição da água. Pronto, meu termômetro. Todo mundo poderia construir um termômetro próprio. Mas depois que o Celsius e o Fahrenheit fizeram, obviamente, as outras pessoas que tentaram não conseguiram porque todo mundo percebeu que era arbitrário. Então, o Kelvin, ele já vai fazer um experimento científico. Ele vai usar um experimento onde ele vai usar um termômetro, balão de gás a volume constante. Era um termômetro em que a temperatura era monitorada através da pressão dentro de um balão de gás. Era um experimento bastante complexo que ele realizou e ele percebeu que, ao diminuir a pressão, os gráficos de temperatura que ele construía, independente do gás que estava ali dentro, todos convergiam para um único valor. E esse valor ele chamou de zero absoluto. A escala Kelvin ela tem uma explicação física bem interessante. Partindo da ideia de que temperatura tem a ver com o grau de agitação que as moléculas do corpo possuem, o Kelvin pensou o seguinte: se uma molécula, se um corpo, as moléculas que compõem um corpo, perdem toda a sua agitação, se elas simplesmente estagnam, param de se mexer completamente, o grau de agitação molecular daquele corpo seria 0. Logo, a temperatura dele, que é o que mede esse grau de agitação, é 0. E assim ele criou o zero absoluto, que seria a menor temperatura possível para um corpo, que é quando todos os seus átomos e moléculas estagnaram, pararam de se movimentar e o corpo perdeu toda a sua energia térmica. Hoje a gente sabe que, por enquanto, é impossível atingir essa temperatura, os cientistas chegam perto, mas essa foi a teoria do Kelvin para criar a sua escala. E encontrou qual seria o equivalente disso nas outras escalas. Então perceba,
Ele tem um fundamento físico, ele tem uma explicação teórica muito boa, e por isso a escala dele foi adotada para o SI. E ficou, e é até hoje, a escala padrão. Correto? Então, a escala Kelvin. Outra curiosidade interessante é que, como essa escala é absoluta, ela é científica, ela não leva a bolinha do grau, ou seja, não existe grau Kelvin. Não existe, só existe Kelvin, a temperatura medida em Kelvin. Enquanto que a escala Fahrenheit e a escala Celsius possuem a bolinha do grau por serem escalas relativas, são escalas arbitrárias. Então, vamos lá. Agora, imagine que você fez uma viagem para um dos 3 países que ainda utilizam a escala Fahrenheit. Um deles é os Estados Unidos. E você foi dar uma olhada no jornal e viu essa matéria aí do tempo. Então você tem essa previsão do tempo aí. Como é que você reagiria ao ver que a temperatura lá para essa semana atingiria 86, 87 graus de máxima e de mínima 70 graus? A princípio, se você não conhece, que lá eles usam a escala Fahrenheit, você tomaria um susto. Nossa, esse lugar aqui vai pegar fogo, até a temperatura mais baixa é gigantesca. Só que esses valores lá são medidos na escala Fahrenheit. Como você faria para descobrir quanto esse 87 graus Fahrenheit ou esse 70 graus Fahrenheit ou qualquer uma dessas temperaturas equivaleria na escala Celsius, que é aquela que você está habituado a utilizar? Eu poderia pesquisar na internet, professor. Hoje isso é muito fácil. Mas nem sempre foi assim. Outra, se você for comprar uma lâmpada ou uma iluminação específica, você vai ver que as lâmpadas, para as pessoas que são técnicas de iluminação, elas compram por temperatura. Eles chamam de temperatura da cor. Então nós temos lá lâmpadas de 5.000 Kelvin, lâmpadas de 4.000 Kelvin, lâmpadas de 3.000 Kelvin. Elas dão uma tonalidade, uma iluminação diferente para o estúdio, para o ambiente. Mas esse 5.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 3.000 Kelvin são temperaturas. Quanto isso valeria em Celsius? Você sabe como fazer? Você saberia transformar isso de uma escala para outra? É isso que nós vamos fazer agora. Então, na conversão entre escalas, existe um truque muito legal. E eu quero que você aprenda esse truque, eu quero que você aprenda essa técnica. Eu não quero que você decore fórmula. Eu quero que você aprenda como construir a conversão entre escalas. Então perceba, tanto a escala Celsius, quanto a escala Fahrenheit, quanto a escala Kelvin, possuem valores equivalentes. Veja, o ponto de fusão do gelo na escala Celsius é representado pelo valor 0, que é o 0 grau Celsius. Mas na escala Fahrenheit, esse mesmo ponto é representado pelo 32 graus Fahrenheit. O que eu posso concluir? Que 0 graus Celsius é a mesma coisa, é equivalente a 32 graus Fahrenheit. Esse valor, essa condição representada na escala Kelvin, é 273 Kelvin. Então, veja, eu posso concluir que 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit, é a mesma coisa que 273 Kelvin. São temperaturas de escalas diferentes, mas que relatam a mesma coisa. Se eu for lá para o topo, eu tenho que a água ferve, ela entra em ebulição
na temperatura de 100 graus Celsius. Mas se eu medir isso em Fahrenheit, o valor é 212 graus Fahrenheit. Se eu fosse medir com o termômetro de Kelvin, seria 373 Kelvin. O que é que eu posso concluir? Que 100 graus Celsius é a mesma coisa que 212 graus Fahrenheit e é a mesma coisa que 373 Kelvin. Então veja que eu tenho valores aqui embaixo, eu até escrevi baixo, e tenho valores lá em cima. Os de baixo são todos equivalentes, os de cima são todos equivalentes. Logo, eu posso ter algum valor aqui no meio que tenha o seu equivalente nas outras escalas. Os de baixo são equivalentes, os de cima são equivalentes. Eu posso ter o valor no meio aí, em algum lugar, que tenha o seu equivalente nas outras escalas. Aqui, como eu quero um valor genérico qualquer, eu chamei de TC na escala Celsius. O equivalente do TC na escala Celsius é o TF na escala Fahrenheit. E o equivalente do TC e do TF é o TK na escala Kelvin. Então perceba que em cada uma das três escalas eu tenho três valores, um em cima, um no meio e um embaixo. Como é que eu vou fazer para criar um fator de conversão entre essas escalas? Isto é, quando eu quiser o valor de uma, souber em uma, eu conseguir calcular quanto ele vale nas outras. É agora que vem o grande truque. Eu até escrevi aqui, ó, a formulazinha que você vai usar. A formulazinha que você vai construir é essa. Meio menos baixo, cima menos baixo. Meio menos baixo, cima menos baixo. Meio menos baixo, cima menos baixo. Como é que você vai fazer? Você vai repetir o mesmo procedimento em todas as escalas. Você vai pegar o valor do meio, que no caso da escala Celsius é o TC, subtrair pelo valor de baixo, que no caso da escala Celsius é o zero. Vai passar um traço, que é o sinal de divisão, e aqui você vai escrever o valor de cima, que no caso da escala Celsius é o 100, menos o valor de baixo, que no caso da escala Celsius é o zero. Coloca um sinal de igual, repete o processo das outras duas. Vamos fazer? Deixa eu te mostrar como é. Só lembre disso. Eu tenho um valor em cima, no meio e embaixo. O que é que você tem que lembrar? Musiquinha, técnica, musiquinha. Meio menos baixo, cima menos baixo. Meio menos baixo, cima menos baixo. Beleza? Vamos ver? Olha só. Então aqui eu vou começar. Meio menos baixo, escala Celsius. Eu tenho TC é o do meio, 0 é o de baixo. Passo o tracinho, que é o sinal de divisão. E agora, cima menos baixo. O de cima é o 100, o de baixo é o 0. Pronto, já fiz para a escala Celsius. Meio menos baixo, cima menos baixo. Agora eu vou colocar um sinal de igual e repetir para a escala Fahrenheit. Meio menos baixo, TF é o do meio, menos 32 é o de baixo, tracinho para divisão. E agora, cima menos baixo, 212 é o de cima, 32 é o de baixo. Sinal de igual, repito o procedimento para a escala Kelvin. Vamos lá, meio menos baixo, TK é o do meio, 273 é o de baixo. Tracinho para divisão, cima menos baixo, de cima 373, o de baixo 273. Pronto, está feito, acabou o serviço. Você acaba de criar
fatores de conversão para quando você souber a temperatura em uma escala, você descobrir quanto ela vale nas outras escalas. Aqui, se eu colocar um valor no lugar do TC, eu vou poder calcular quanto é o TF e quanto é o TK, que são seus equivalentes na escala Fahrenheit e Kelvin. Se eu colocar um valor no lugar do TF, ou seja, se eu souber um valor em Fahrenheit, eu posso calcular qual é o TC, que é quanto ele vale em Celsius, e qual é o TK, que é quanto ele vale em Kelvin. Se eu colocar um valor no lugar do TK, que é um valor em Kelvin, eu vou poder calcular o TF, que é quanto ele vale em Fahrenheit, e o TC, que é quanto ele vale em Celsius. Ok? Então, vamos fazer isso. Lembrando, eu tenho aqui duas igualdades, mas eu só posso usar uma por vez. Ou seja, eu só posso converter de Celsius para Fahrenheit ou de Celsius para Kelvin. De Fahrenheit para Celsius ou de Fahrenheit para Kelvin. De Kelvin para Celsius ou de Kelvin para Fahrenheit, tá bom? Antes da gente resolver um exemplo, vamos só dar uma melhorada aqui. Tem coisas que a gente pode reduzir aqui ainda. Vamos tentar? Então vamos ver. TC menos zero. Qualquer número somando com zero, subtraindo zero, é ele próprio. Então aqui em cima vai dar TC. 100 menos zero dá 100. TF menos 32 eu não posso mexer porque o TF é um valor variável. Então, só repito. TF menos 32. 212 menos 32 dá 180. TK menos 273, mesma situação do TF menos 32. Eu tenho que repetir, não posso mexer. E aqui embaixo, 373 menos 273 dá 100. Então veja, eu já reduzi ali que tinha muito número para menos números. Mas eu ainda posso melhorar um pouquinho mais. Veja, todos os números aqui embaixo, eles são múltiplos comuns de um outro número. Você consegue ver que número é esse? Esse número é o 20. Se eu dividir todos aqui de baixo, o 100, o 180 e o outro 100 por 20, eu vou poder simplificar ainda mais essa funçãozinha, essa equação que eu acabei de criar. Então, TC 100 dividido por 20 dá 5. TF menos 32. 180 dividido por 20 dá 9. TK menos 273. E 100 dividido por 20 a gente já sabe que é 5. Então essa, pessoal, é a forma simplificada do fator de conversão entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Se eu colocar um deles, eu posso calcular os outros dois. Ok? Vamos ver na prática. Olha esse exemplo. A temperatura máxima considerada normal para o corpo humano é 37 graus Celsius. Determine o valor correspondente a essa temperatura. Letra A, na escala Fahrenheit. Letra B, na escala Kelvin. Vamos ver? Então aqui eu tenho que primeiro converter um valor de Celsius para Fahrenheit. Então se eu voltar aqui, eu tenho que usar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Só que nesse caso, o TC vai ser 37 graus Celsius, que é a temperatura normal do corpo humano na escala Celsius. E aí eu vou descobrir o TF, que seria essa temperatura normal na escala Fahrenheit. Beleza? Então vamos ver. Aqui eu vou colocar 37, que é o TC, sobre 5, igual TF menos 32 sobre 9. E é o valor que eu quero descobrir em Fahrenheit.
Agora, eu vou fazer aqui um produto cruzado. Esse 9 vai passar multiplicando o 37 e esse 5 vai passar multiplicando o TF menos 32. Ok? Então vamos ver quanto é que dá 9 vezes 37. Eu vou fazer aqui bem rapidamente para a gente colocar o valor ali. 37 vezes 9, nós vamos ter 9 vezes 7. Deixa eu usar minha calculadora da mão aqui, que eu ainda vou ensinar para vocês como utilizar. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 9, 63. Então aqui vai ficar 3, vão 6. 3 vezes 9 dá quanto? 27. 27 mais 6, 33. Então aqui, 9 vezes 7, nesse produto cruzado, nós vamos ter 333. Igual 5 vezes TF dá 5 TF, menos 5 vezes 32. Quando ele passar para o outro lado, ele tem que multiplicar os dois valores. Vamos ver? Quanto é que seria 5 vezes 32? Vou colocar aqui rapidão. 5 vezes 32. 5 vezes 2 dá 10. Fica o 0, vai 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. Então aqui nós teremos o valor 160. Então, agora que eu já fiz, eu vou apagar aqui. E agora nós temos que resolver isso daqui. Esse 160 que está subtraindo passa para o outro lado, somando com o 333. Nós vamos ter igual a 5 TF. Ok? 333 mais 160, eu vou ter 0 mais 3 dá 3. 6 e 3 dá 9. 3 e 1 dá 4. Ok? 493 igual a 5 vezes TF. Eu vou subir aqui. E agora esse 5 que multiplica o TF vai passar dividindo o 493. Então, o resultado dessa divisão é o nosso valor em Fahrenheit. TF vai ser... Bom, você pode efetuar essa divisão aqui no modo tradicional, ou você pode usar um truque que eu vou te ensinar agora. Toda vez que você for dividir um número por 5, você multiplica esse número por 2 e anda uma vírgula da direita para a esquerda. Como assim, professor? É, desse jeito aqui, ó. Quero dividir 493 por 5, não é? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 esse 493. Bora ver quanto dá? 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. E aqui o que eu faço? Eu vou pegar essa vírgula que está aqui e mover uma casa para a esquerda. Então eu teria 98,6. Então, esse resultado aqui de 493 dividido por 5 é 98,6. Ok? Isso nos diz que 37 graus Celsius é a mesma coisa que 98,6 graus Fahrenheit. Quer saber se dá certo? Pega sua calculadora aí ou então faz no seu modo tradicional e me diz se dá ou não dá. Ok? Então vamos passar para a escala Kelvin. Agora eu quero saber quanto esse 37 representa em valor na escala Kelvin. Então eu vou lá e vou usar TC sobre 5
igual a TK menos 273 sobre 5, com o TC valendo 37. Então, vou ter aqui 37 sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. E aqui perceba, eu tenho denominadores iguais. Isso quer dizer que eu posso cancelar. Corto 5 de baixo de um lado, corto 5 de baixo do outro. Eu vou ficar somente com 37 igual a TK menos 273. Esse menos 273 eu passo para o outro lado, somando com o 37. Então, esse TK, coloquei aqui TF, TK vai ser igual a quanto? TK vai ser igual a 7 e 3 dá 10, vai 1. 7 e 3 dá 10 com 1, 11, fica 1, vai 1. 1 e 2, 3. Ou seja, 37 graus Celsius são a mesma coisa que 310 Kelvin. Não esqueça, não existe grau Kelvin, é somente Kelvin a temperatura. Correto? Então, acabamos de converter aí Celsius para Kelvin. Tudo bem? Podemos continuar? Então, vamos em frente. Lembra que eu te disse para você não decorar a fórmula, mas para você decorar ou aprender a técnica de como construir a conversão entre escalas? Isso porque nem sempre esse conhecimento entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin vai ser útil, especialmente em questões de vestibular, que podem trazer problemas hipotéticos como esse que a gente tem aqui, ó. Olha a questão número 7 do material de apoio que está dizendo. Duas escalas termométricas estão relacionadas à figura a seguir. Uma em grau X e a outra em grau Celsius. Qual a indicação na escala Celsius quando a escala X marcar 5 graus X? Lembra que eu falei lá que arbitrariamente se pode construir qualquer escala escolhendo os valores? Alguém construiu uma tal escala X, onde o 0 grau Celsius corresponde ao menos 10 graus X e o 100 graus Celsius corresponde ao 20 graus X. A pergunta é a seguinte: quando essa tal escala X marcar o valor de 5 graus X, quanto isso corresponde na escala Celsius? Qual seria o valor que eu teria aqui? Então, vou chamar aqui de TC. O que eu preciso para resolver esse problema? Nós precisamos fazer uma equivalência entre a escala X e a escala Celsius. E para isso, nós vamos retornar àquela técnica do cima meio baixo que a gente tinha ainda há pouco. Meio menos baixo, cima menos baixo. Meio menos baixo, cima menos baixo. Vamos fazer? Então, deixa eu só mudar de ambiente para a gente construir essa escala de conversão aí entre a escala X e a escala Celsius. Então, perceba que nós temos pontos de equivalência. Quais são esses pontos de equivalência? Os pontos de equivalência mostram o seguinte: menos 10 é a mesma coisa que 0 graus Celsius, 20x é a mesma coisa que 100 graus Celsius. Então, quando tivermos aqui 5, isso será equivalente a TC. Bora aplicar lá o tal do meio menos baixo, cima menos baixo? Então, veja, se eu começar com a escala X, eu tenho em cima 20, no meio 5, embaixo menos 10. Eu vou ter meio menos baixo, meio 5, menos, que é da formulazinha que a gente está fazendo,
menos o de baixo, que é o valor menos 10. Então, eu tenho que colocar entre parênteses. Então, já tenho, ó, meio menos baixo. O valor do meio menos o valor de baixo. Passo o tracinho para divisão. E agora, acima menos baixo. Eu vou ter 20 menos, que é da fórmula, da brincadeirinha, o valor de baixo, que é o menos 10. Sinal de igual, vou repetir o procedimento para a escala Celsius. Meio menos baixo, TC menos 0, dividido, cima menos baixo, 100 menos 0, que é o de baixo. Agora, veja que eu só tenho de incógnita o TC. Tenho que descobrir quanto ele é, então vou simplificar isso aí para a gente resolver. Tudo bem? Então vamos lá. 5 menos menos 10. Menos e menos dá mais. Então eu vou ter 5 mais 10. 20 menos menos 10. Novamente, menos e menos dá mais. Teremos 20 mais 10. TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. 5 mais 10 dá 25. Opa, 25 não. 15. Perdão. 15. 20 mais 10, 30. TC sobre 100. Agora, esse 100 que está dividindo o TC passa multiplicando 15. Então, nós vamos ter 15 vezes 100, que é só acrescentar 2 zeros depois do 15, vai dar 1.500, dividido por 30. Calculando essa expressão, saberemos quanto é o TC. Aqui, se quisermos, podemos cortar um zero aqui com um zero aqui e faremos essa divisão. 150 dividido por 3. 15 por 3 dá 5. 0 por 3 dá 0. Então, o TC vale 50. Acabamos de descobrir o quê? Que 5 graus X é a mesma coisa que 50 graus Celsius. Beleza? Sacou? É assim que a gente faz aí a conversão de uma escala qualquer para uma escala conhecida, ou até mesmo entre duas escalas quaisquer, que pode acontecer também. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então vamos fazer mais uma. Olha o que diz a questão número 8 do material de apoio. As indicações para os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal de 2 termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, distam 20 centímetros, conforme a figura. A 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a quanto? E agora? Quanto é que esses termômetros vão medir 5 centímetros acima do ponto de fusão do gelo? Vamos fazer? Vamos ver quanto é? Então vamos voltar lá para o nosso outro ambiente para resolvermos esse problema. Então aqui nós temos que demarcar o seguinte. Vamos demarcar que o ponto de fusão do gelo é essa linha de baixo. Então o valor aqui no termômetro graduado em Celsius é 0, nessa linha de baixo. E no Fahrenheit é 32. A linha de cima representa a ebulição da água. No Celsius, esse valor corresponde a 100 e no Fahrenheit corresponde a 212. E aqui nós temos as alturas. Eu quero saber qual é o valor aqui, a 5 centímetros, e qual é o valor aqui, a 5 centímetros.
Então, nesse caso, nós não vamos comparar uma escala com a outra. Nós vamos comparar as escalas com essas medidas de altura, 20 centímetros e 5 centímetros. E aí a gente vai usar um truque bastante interessante, que é o seguinte. Aqui, nessa linha, a altura é 0 centímetros. Tá? Aqui é 5 e aqui é 20, todos acima do zero. Eu colocarei lado a lado, primeiramente, a escala Celsius e essas alturas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desenhar duas barras, lado a lado. Essa primeira barra representa o termômetro do Celsius. E essa segunda representa a altura da coluna de líquido dentro do termômetro. O que eu sei? E para a altura 0, eu tenho 0 graus Celsius. Então, quando a altura do líquido é 0, representa 0 graus Celsius. Quando a altura do líquido é 5 centímetros, representa o valor que eu não conheço, que é o que eu quero descobrir. E quando a altura da coluna de líquido atinge 20 centímetros dentro do tubo, representa a água fervendo, ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Então veja que agora eu vou comparar esses valores usando aquela técnicazinha que a gente aprendeu. Meio menos baixo, cima menos baixo. Meio menos baixo, cima menos baixo. Vou fazer para os dois lados e criar uma equivalência entre os valores de temperatura no termômetro e a altura do líquido dentro do termômetro. Veja como vai ficar. Eu vou ter meio menos baixo, TC menos 0, dividido por cima menos baixo, 100 menos 0. Sinal de igual, repito para a coluna que tem lá os valores em centímetros. Certo? Então eu vou ter lá meio menos baixo, 5 menos 0, cima menos baixo, 20 menos 0. Eu tenho que resolver essa continha para descobrir qual é a temperatura no termômetro Celsius quando a coluna está 5 centímetros acima do 0 grau Celsius. Aqui eu vou ter TC sobre 100 igual 5 sobre 20. Agora, vamos lá para cima. Esse TC vai ser o 100 que está dividindo, passa multiplicando, 5 vezes 100 dividido por 20. Aqui nós podemos, se quisermos, cancelar um zero de cima com um de baixo. Teríamos 5 vezes 10, que é 50, dividido por 2. TC vai dar 25 graus Celsius, ok? Então, quando essa coluna de líquido estiver 5 centímetros acima do ponto de fusão, ela está registrando uma temperatura de 25 graus Celsius. Agora temos que saber quanto isso representa na escala Fahrenheit. E aí eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira é, agora que eu conheço a temperatura em Celsius, transformar para Fahrenheit com aquela fórmula que a gente viu anteriormente, ou fazer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer para o Celsius, lá para a escala Fahrenheit. Para a gente treinar um pouquinho mais o meio menos baixo, cima menos baixo, vamos fazer igualzinho como a gente fez agora. Então, vou fazer uma barrinha aqui e outra aqui, com 3 tracinhos, um em cima, um no meio e embaixo. E aqui escala Fahrenheit. Aqui na Fahrenheit, eu tenho 32, fusão do gelo, 212, ebulição da água. Eu quero saber qual é esse valor aqui para a altura de 5 centímetros. Então, nós teremos aqui embaixo 32, aqui TF
e aqui 212. Aqui é a altura 0, a altura 5 centímetros e a altura 20. E aí nós temos agora que repetir aquele procedimento da musiquinha, dos dois lados. Meio menos baixo, dividido, cima menos baixo, igual, repete o procedimento. Meio menos baixo, cima menos baixo. Aqui nós teremos TF menos 32, 212 menos 32, 180. Aqui 5 e aqui 20. Continuando aqui em cima, o 180 que está dividindo passa multiplicando. Multiplicando 5. Então nós vamos ter 5 vezes 180. Isso dividido por 20. Aqui nós já podemos cortar o 0 do 180 e o 0 do 2. E dividir o 18 pelo 2. Cortamos o 0 do 180 e o 0 do 20. Sobrou 18 em cima, 2 embaixo. Como não existe prioridade entre multiplicação e divisão, nós vamos primeiro dividir o 18 por 2 e depois multiplicar o resultado por 5. Então teremos TF menos 32 igual 18 por 2 dá 9. 5 vezes 9. Agora teremos TF e esse 32 eu vou passar para o outro lado somando. Ele está subtraindo, vai somando o resultado desse produto. 5 vezes 9 é 45. O 32, quando passar somando, nos dará o resultado de 5 e 2, 7, 4 e 3, 7. Então o TF é de 77. Ou seja, gente boa, para 5 centímetros de altura, o valor é de 77 graus na escala Fahrenheit. Beleza? Assim como 5 centímetros representa o valor de 25 graus na escala Celsius. Tranquilos? Legal, né? Muito bacana a jogadazinha aí que a gente consegue fazer com essa técnica da musiquinha. Vamos adiante? Então vamos voltar para a nossa apresentação. E agora vamos falar um pouquinho sobre variação térmica. Variação térmica, pessoal, é a diferença de temperatura entre uma dada hora do dia e outra hora. Aqui eu trouxe uma variação térmica bastante interessante que pode ocorrer nos desertos. É muito fácil no deserto a temperatura sair de 40 graus Celsius durante o dia e passar para menos 10 durante a noite. É uma variação térmica muito grande. Você sair de uma temperatura altíssima no dia para uma baixíssima à noite é extremo. Aliás, quanto é essa variação térmica? Lembra que toda vez que a gente fala variação, a gente lembra do delta? Ele representa a variação. Então eu faria aqui uma variação de temperatura. Seria a temperatura, por exemplo, do dia menos a temperatura da noite. Para eu saber quanto é que varia a temperatura entre o dia e a noite. Então, se eu fosse fazer essa conta, ficaria a temperatura do dia 40 graus Celsius. Temperatura da noite menos 10 graus Celsius. E aqui você vê que menos e menos dá mais. Então seria a mesma coisa que 40 graus Celsius mais 10 graus Celsius. Então a variação térmica no deserto, que tem essa mudança de temperatura,
chega facilmente a 50 graus Celsius. O que isso significa, pessoal? Significa que do dia para a noite a temperatura cai 50 graus Celsius, enquanto que da noite para o dia ela sobe 50 graus Celsius. É uma variação bem elevada. Tá legal. 50 graus Celsius de variação. Mas se essa variação fosse medida na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin, quanto seria essa variação? Bom, existem dois modos de fazer isso. O modo que a gente chama de modo longo, que é você pegar o valor da temperatura do dia e converter para Fahrenheit, pegar o valor da noite e converter para Fahrenheit. Os dois resultados você subtrai e verifica quanto é a variação na escala Fahrenheit. Ou ainda, você pegar o valor aqui do dia que está em Celsius, converter para Kelvin, pegar o valor da noite, converter para Kelvin. E os dois resultados você subtrai para ver qual é a variação em Kelvin. Só que isso é um modo longo, dá trabalho, especialmente se você for usar a escala Fahrenheit. Existe um modo mais fácil de fazer isso. E é com um truque parecido com aquele que a gente já está trabalhando. Quando eu tiver uma variação de temperatura, eu vou usar essa técnica aqui, ó. Eu vou dividir a variação pelo valor superior, que é o de cima, menos o inferior, que é o de baixo de cada escala. Então, lá onde eu tinha antes, eu chamava de meio, agora eu chamo de variação. E o truque fica assim: variação dividido por cima menos baixo. Variação dividido por cima menos baixo. Variação dividido por cima menos baixo. Faço o mesmo nas três escalas com sinal de igualdade. Vamos ver como fica? Eu tenho uma variação em Celsius, que é o ΔTc, dividido cima menos baixo. Cima é 100, baixo é 0. Eu estou com 5 da questão anterior na cabeça. Sinal de igual, mesma coisa para a escala Fahrenheit. Variação, ΔTF, valor de cima, 212, menos valor de baixo, 32. Sinal de igual. Repito para a escala Kelvin. Variação em Kelvin, ΔTK, dividido cima menos baixo, 373 menos 273. Como nós já vimos antes, e aqui vai dar 100, aqui vai dar 180 e aqui vai dar 100. E, simplificando por 20, nós podemos obter essa expressão. ΔTc está para 5, assim como ΔTF está para 9, assim como ΔTK está para 5. Veja, se eu tiver o valor de variação de temperatura em uma das escalas, eu posso calcular quanto seria essa variação medida em outra escala, usando essa equivalência aqui. Então, nesse caso, nós acabamos de ver que a variação de temperatura medida na escala Celsius no deserto chega a 50 graus Celsius. Quanto seria essa variação medida em Fahrenheit e medida em Kelvin? Vamos ver? Então vamos trocar de novo de ambiente. Vamos passar para o nosso quadro digital e verificarmos quanto seria essa variação. Então veja, eu tenho uma variação na escala Celsius de 50 graus Celsius e eu quero calcular em Fahrenheit, eu tenho que fazer valor em Celsius está para 5, assim como a variação em Fahrenheit está para 9, certo? ΔTc para 5, ΔTF para 9.
50 por 5 dá 10. Esse 9 que está dividindo passa multiplicando. Vou ter aqui 10 vezes 9. Então, nós teremos uma variação de temperatura igual a 90 graus Fahrenheit. Então, a variação de temperatura na escala Fahrenheit seria de 90 graus Fahrenheit. Isto é, quando a escala Celsius varia 50 graus, a escala Fahrenheit varia 90 graus. Mas se eu quisesse conhecer essa variação de temperatura na escala Kelvin, então eu faria variação em Celsius está para 5, assim como a variação em Kelvin também está para 5. E aqui veja, como eu tenho denominadores iguais, eu posso cancelar o 5 de um lado e do outro. Isso me leva ao seguinte resultado. A variação em Kelvin seria igual a 50. Ou seja, eu teria uma variação em Kelvin igual a 50 graus. 50 graus não. 50 Kelvin. O mesmo valor numérico da variação em Celsius. E isso é muito importante que você saiba. As variações de temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin são sempre iguais. Veja o que eu estou colocando para você. Estou colocando que as variações de temperatura nessas escalas são iguais. Não que as temperaturas nelas são iguais. Tudo bem? Então vamos avançar, fazer alguns outros exercícios. Olha o que a questão 9 do material de apoio traz para a gente. Lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia. Devido ao fenômeno El Niño, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns locais variações de até 20 graus Celsius em um mesmo dia. Se essa notícia fosse vertida para o inglês, a variação de temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit e valor iria substituir a variação de 20 graus Celsius. Então, nesse problema, nós temos uma variação de temperatura, ΔTc, de 20 graus Celsius. Eu quero saber quanto seria essa variação na escala Fahrenheit. Então, temos que usar lá. ΔTc está para 5, assim como ΔTF está para 9. Com ΔTc igual a 20, teríamos um ΔTF igual a quanto? E aí nós temos 20 dividido por 5 dá 4. Então teria 4 igual a ΔTF sobre 9. Esse 9 que está dividindo passa multiplicando aquele 4. Então, 4 vezes 9 igual a ΔTF. ΔTF seria, portanto, 4 vezes 9, 36. Certo? Então, essa temperatura, essa variação de temperatura de 20 graus Celsius é equivalente a uma variação de 36 graus Fahrenheit. Ok? Vamos para a próxima? Colocam-se, faltou um tracinho aqui, em um mesmo recipiente, 3 termômetros, um Celsius, um Fahrenheit e um Kelvin. Aquece-se o sistema até que a variação de leitura fornecida pelo termômetro Celsius seja de 45 graus Celsius. Quais as variações de leitura obtidas pelos outros termômetros? Bom, se eu tenho uma variação
ΔTC de 45 graus Celsius, quanto seria ΔTF? Quanto seria ΔTK? Bom, aqui a gente já pode começar pelo final. Porque lembra que eu disse que as variações em Celsius e em Kelvin são exatamente iguais, isso numericamente falando? Então, se eu tenho um ΔTC igual a 45, o meu ΔTK só pode ser 45. Vou até me confundir, aqui é Celsius. Logo, eu já vou procurar a resposta que traz como variação para Kelvin 45 Kelvin. E aí só pode ser ou a letra B ou a letra D. Temos que calcular quanto é a variação em Fahrenheit para decidir entre as duas. Então vamos lá. ΔTF sobre 9, ΔTC sobre 5. Quando o meu ΔTC, que é o caso, vale 45, nós temos 45 dividido por 5. Isso dá 9. Então eu tenho ΔTF sobre 9 igual a 9. Este 9 que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando com aquele outro 9. E o nosso ΔTF será 9 vezes 9, 81. Então, o nosso ΔTF é 81 graus Fahrenheit. E a nossa resposta é a letra B de bola. Ok? Então, bem tranquilo, bem fácil converter variação de temperatura. É até mais fácil do que converter a temperatura pontual em si. Certo, gente? Então, pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção e participação de todos. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se tiverem dúvidas e perguntas, podem me mandar. Aí estão os meus contatos das minhas redes sociais. Manda lá tua dúvida, tua pergunta, tua sugestão e a gente bate um papo legal e marca logo outros encontros como esse. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!